Às vezes nos sentimos como se estivéssemos no fim de uma festa, onde nada mais nos resta, e a maioria dos amigos se foram, e já não se ouve mais a sua voz, e nós, com um tremendo nó na garganta, a, melanco- a melancolia é tanta que nada mais nos encanta. Com o coração triste, vi partir pessoas que tanto amei, e eu não pude segurá-las. Elas escaparam das minhas mãos, ferindo brutalmente o meu coração. Não existe dor mais horrível do que a dor da morte. Como isso nos tira o norte. Lamentamos em vão a falta de sorte. Talvez seja porque eu acordei sentindo-me mais velho, trazendo uma ruga a mais neste olhar tão cansado. Talvez seja porque voltei ao passado e vi do meu lado o abstrato semblante e um sorriso que outrora fora tão contagiante. Eu já não me iludo mais com as pessoas, eu já não espero delas coisas assim tão boas. Tornei-me um tanto niilista dentro de mim, mas paradoxalmente eu não declaro meu fim. Ainda jaz esta fé renitente que insistentemente me impulsiona para frente. Eu vi pessoas zombarem de mim enquanto me rotulavam, sutilmente me desprezavam, ironicamente diziam que amavam. Só que estou cansado demais para combater, tentar de alguma forma me defender daquilo que eles estão a fazer. Talvez a razão de eu ter me calado, trazendo o coração tão resignado, é porque já não está mais ao meu lado alguém que ficou lá atrás, no passado, e mesmo sem querer, mesmo sem saber, me feriu muito mais do que quem hoje me machuca. E isso me fez compreender que a vida é tão curta, por isso fechei-me em meu mundo, neste tão lancinante e profundo vazio chamado a Deus. Meu Deus, eu não posso iludir, por dentro chorando, mas por fora fingindo sorrir. A minha única certeza é que eu tenho que prosseguir, até que um dia eu também me torne abstrato, apenas um boato. Alguém que neste mundo viveu, sorriu, cantou, se encantou, chorou, sofreu, se desencantou. Mas como todos morreu, desencarnou, tornou-se abstrato um rosto amarelado no porta-retratos, um sorriso esquecido no passado. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso. Às vezes nós voltamos ao passado, somente em datas específicas. Eu me lembrei deste poema que foi composto depois que minha irmã faleceu. E essa irmã, eu era muito apegado a ela. Ela chegou a investir no meu trabalho, nós brigávamos como nunca. Quem viesse achar que nós vivíamos a mil amores, mas como ela era chata e que falta que isso faz. Gostaria não, eu vou ler um texto que também veio junto com a lembrança deste poema, no livro de Isaías, capítulo 57, no versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos
e vivificar o coração dos contritos. Apenas esse texto. Ele vem como um bálsamo que pode refrigerar, acalentar um coração contrito, pode desopilar uma alma. Esta irmã minha foi quem praticamente me criou. Cometida por um câncer terrível, sua vida foi ceifada tão cedo. Não somente ela, mas a maioria dos meus familiares, como numa cadeia, uma decadência de dominó, digamos assim. Foi um dos tempos mais difíceis, porque tive que enterrar muito dos meus entes. Assim foi com meu pai, com meu irmão, com minha outra irmã. E há momentos em nossas vidas que nós passamos por tantas lutas. Eu tenho um pensamento comigo e ele é tão verídico que diz que ninguém consolida o passado, ninguém consolida o futuro vivendo o presente, mergulhado no passado. Eu sei que isso é uma verdade. Mas é inevitável vir à lembrança alguns momentos de pessoas que conosco conviveram, pessoas que faziam parte do nosso convívio, principalmente pessoas que tanto amávamos. Hoje é o Dia das Mães, e quantos não estão tristes porque perderam a sua mãe? E quantos cônjuges não sofrem por a perda daquele que partiu, que foi seu companheiro? Mas a resposta está nesse simples texto do livro de Isaías, no capítulo 57. Não é à toa que a palavra tão profunda, testificada no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, se não estou enganado, onde testifica que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e de todo o entendimento. Quando nós amamos a Deus, Ele se transforma ou Ele se torna o nosso refúgio, o nosso baluarte, e nele passamos a estar alicerçados. E ainda que certas decepções venham nos acometer, porque ninguém está incólume de passar por isso que muitas vezes nós passamos, é um mal comum a todos nós, até que nós também venhamos a nos tornar apenas uma história a se contar. Um outro texto também que eu aprendi muito está no próprio livro de Isaías, em que testifica-se, me parece que é o capítulo 47, não sei se é o versículo 17 ou 18, creio que seja 18, onde a voz do Espírito leva Isaías a dizer: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas antigas. Mas uma pergunta me veio quando eu estava lendo esse texto, porque na continuação ele diz: eis que farei novos caminhos. Mas como se nós muitas vezes estamos ainda presos ao passado. A grande realidade que também tem um outro texto escrito por Paulo tão profundo, quando deixou escrito, testificado no livro de Filipenses, no capítulo 3, em que ele diz: olha, quanto a mim, versículo 15, se não estou enganado, por volta do versículo 15, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que ficam para trás, buscando as coisas que estão adiante. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus e em Cristo Jesus. As lembranças do passado não tem como a gente esquecer. Volta e meia, dependendo da data, como a de hoje, elas se manifestam em nossas vidas. Aquele que perdeu um ente querido, a mensagem que eu deixo é buscar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele cria em nós antágonos para que possamos suportar, para termos alívio. E só o tempo, com o tempo a gente dizem que o tempo é o melhor remédio. Não, acho que o melhor remédio chama-se Jesus Cristo. O tempo só ajuda a atenuar as dores, as frustrações e as desilusões. A minha irmã, eu sei onde ela está. Outro dia faleceu a esposa de um grande amigo meu, já faz algum tempo isso.
E eu tentei, em um cartão, de certa forma, amenizar o seu sofrimento. Eu disse que ela estava esperando ele com um vasto sorriso na glória. E na realidade, aquele que serve a Deus e que acredita que existe um Deus maravilhoso, é uma forma de atenuar. A vida nada mais é do que um estágio, um aprimoramento para o futuro. E aquele que morre em Cristo Jesus sabe que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Para concluir, Jesus que passou por todos esses crivos, até pela morte, Jesus deixa algo tão profundo. Primeiro eu poderia dizer quando ele fala no capítulo 14 do Evangelho escrito por João: não titubeem os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Para onde eu vou há várias moradas, se não houvesse eu não vos diria. Eis que vou para o Pai, vou preparar um lugar para vós e voltarei para vos buscar. Não estou lembrado agora, me parece que foi Filipe, salvo engano, que disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Então Jesus categoricamente disse: estás há tanto tempo comigo e não sabeis? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quando nós estamos caminhando por este caminho chamado Jesus, nós sabemos que o mundo não é o enfim, nós sabemos que algo melhor nos espera. Nós somos apenas itinerantes nesse mundo. E o próprio Jesus deixa algo tão profundo. No capítulo 16 do mesmo evangelho escrito por João, no versículo 33. Tenho dito isto para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O segredo é chorar quando as lágrimas vierem. Não ficarmos chafurdados no passado. É saber que Deus nos espera, aquele que nos criou e que sabe que passou também por tudo isso que nós passamos, para que venhamos estar com Ele na eterna glória e em paz, onde Ele mesmo, com suas próprias mãos, secará todas as lágrimas. A você que perdeu um ente querido, seja esposa, mãe, pai, amigo, guarde no seu coração o seguinte: nós podemos perder tudo, mas não podemos perder jamais a fé e o amor em Cristo, o bálsamo, o refrigério de nossa alma. Porque ainda que nós venhamos, como no Salmo 23, caminhar pelo vale da sombra da morte, a tua vara nos consola. É Ele que nos faz andar por pastos verdejantes. O próprio salmista diz que o Senhor é meu pastor. Ele é quem refrigera a nossa alma e nos leva a águas tranquilas. Por isso, descanse em Deus, por mais doloroso que pareça, por mais impossível que pareça, e às vezes até torna-se impossível. Não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Amém.